Esse aqui é o último vídeo aí de correlação, e é mais para alertar alguns cuidados na hora da gente interpretar a correlação. Tá? Então vamos lá. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, o cara analisou o colesterol e a quantidade de exercício que as pessoas estavam fazendo. E deu aqui uma relação positiva. Aí você fala, pô, tá muito esquisito isso. Quer dizer, quanto mais eu faço exercício físico, o colesterol aumenta, né? Não era para ser o contrário. Tá? Então aqui na verdade o que ele não está dizendo para gente é que eu tenho uma mistura aqui, né? Então nesse caso a mistura ele juntou pessoas de idades diferentes. Então assim, se a gente pensar, conforme a pessoa vai ficando mais velha, o colesterol aumenta, tá? Então aqui se eu segregar por faixa etária, então por exemplo aqui 10, 20, 30, 40, 50, você vai ver que se eu pegar só pessoas aqui, por exemplo, de 10 anos de idade, tem aqui uma elipse que a relação, essa reta aqui é decrescente, né? Se eu pegar só pessoas de 20, também a relação é decrescente, quer dizer, quanto mais exercício eu fizer, o colesterol baixa, tá? Então aqui é só para chamar a atenção de um cuidado que a gente tem que ter, né? Então às vezes você está relacionando duas variáveis, mas tem uma terceira variável que você não tinha nem pensado, que ela está influenciando nessa relação, né? Então, às vezes quando você tiver algum resultado que está muito esquisito, pensa nisso, quer dizer, que variável que eu não coloquei na análise que pode estar explicando isso, tá? Então esse vale a pena aí dar uma olhada. Eu não vou aprofundar nesse assunto aqui porque é um curso inteiro só nesse assunto aqui, mas é bom para alertar. Tem também o conceito de correlação espúria. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo que eu já usei bastante até, né? O cara correlacionou, ele pegou dados de várias cidades, são dados reais, analisou a quantidade de igreja, então, quer dizer, cada cidade, quantas igrejas que tinham, e na vertical aqui é a quantidade de assassinato, tá? E cada pontinho, então, vai ser uma cidade, né? Então, aqui esse pontinho é uma cidade que tem essa quantidade de igreja, essa quantidade de assassinato, tá? E deu uma relação bem forte, né? Você vê que a nuvem de pontos está bem próximo de uma reta. E você fala, pô, mas o que está acontecendo? Quer dizer, quanto mais igreja, mais assassinato, né? Então, como é que eu faço para diminuir assassinato? Eu fecho igreja, né? Então, você fala, putz, tá muito estranha essa conversa, né? Então, a gente tem que pensar isso. Quer dizer, qual é a outra variável que eu não coloquei aqui na análise que pode estar influenciando essas duas, tá? Então, nesse exemplo, a variável que seria a causa comum é o tamanho da cidade. Então, assim, se eu tenho cidades grandes, é... se eu tenho cidades grandes, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que é o tamanho da população. Cidades grandes vai ter mais igrejas. Cidades grandes vai ter mais assassinatos. Cidades grandes vai ter mais carro na rua, mais buraco na rua, mais banca de jornal, mais açougue. Quer dizer, o tamanho da cidade é, na verdade, a variável que a gente não colocou na análise, que explica por que está dando relação entre quantidade de igreja e quantidade de assassinato. Tá? Então, tomar cuidado com isso também. Tá? Então, a gente chama isso de correlação espúria, porque se eu fizer a conta, deu 0,9, é o número, quer dizer, a conta em si não tem erro, mas o que está estranho, quer dizer, por que eu estou relacionando a quantidade de igreja com o assassinato do modo direto, né? Tá? Então, na verdade, o que é espúrio é a interpretação, né? Tá? Eu não posso interpretar isso dessa forma. Tá? Eu não devia nem ter feito a conta, né? E tem um livro que ele tem lá mais de 300 páginas, só com correlação espúria, exemplo, né? Acaba sendo mais piada, né? Então, nesse exemplo, ele colocou aqui consumo de chocolate nesse eixo aqui, tá? E na vertical a quantidade de prêmios Nobel. Tá? Então se você olhar, em vez de pontinhos ele colocou a bandeira, mas tem uma tendência positiva, né? Então, por exemplo, aqui, onde se consome mais chocolate, né? Todos esses países aqui, ó, são os que consomem mais chocolate, são os que também tiveram maior quantidade de prêmio Nobel. O Brasil está aqui embaixo, né? Não teve prêmio Nobel nenhum ainda, e a gente está consumindo um pouco chocolate. Então, se eu interpretar do jeito que está esse gráfico, quer dizer, como é que eu vou conseguir mais prêmio Nobel? É só comer mais chocolate? Você fala, porra, tá esquisito essa conversa, né? Tá? Então, inclusive, ele calculou aqui a correlação 0,79, que é uma correlação bem forte, né? E significante, ó, o SIG menor que 5%. Tá? Então, quer dizer, qual a variável que eu não incluí na análise? Provavelmente esse país é desenvolvido ou não, né? Se você pegar aqui, né, Suécia, Suíça, Dinamarca, Reino Unido e tal, Alemanha, né? São países desenvolvidos. Você pegar aqui embaixo, né? Apesar que China já está crescendo também, né? Mas que Brasil, Espanha, né? Itália e tal, Polônia.
Bom, outro exemplo bobinho aí. Aquele colocando ano, você tem duas linhas, a linha vermelha e a linha mais escura preta. A vermelha é consumo de mussarela e a preta é a quantidade de doutorado em engenharia. Você vê que as duas linhas mais ou menos andam juntas, né? Tá? Correlação de 95 entre elas, né? Quase um. Mas faz sentido isso, né? Quer dizer, se eu comer mais mussarela, vai ter mais gente tirando doutorado em engenharia? Não tem lógica nenhuma, né? Então aqui é um tipo de... Quer dizer, qual seria a terceira variável, né? Basicamente é o tempo, né? Ao longo do tempo, tudo vai acontecendo, quer dizer, a população aumenta, as pessoas têm mais filhos, as pessoas estudam mais, então, quer dizer, o consumo de mussarela provavelmente pode ser um indicador até do desenvolvimento do país, né? Tá? Então, eu não posso pensar de modo bivariado, né? Acho que esse é o ponto. Tá? Aí eu coloquei, pô, só tem exemplo doido, né? Então, e a administração? Então, o que eu puxei aqui como exemplo, assim, o tamanho é uma variável que seria uma causa comum de várias outras coisas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, medir a empresa, o tamanho da empresa pelo número de funcionários, você trabalha numa empresa pequena, média ou grande? Minha empresa tem 100 funcionários, tem 10 funcionários, tá? Então, esse é um jeito que a gente usa para medir o tamanho da empresa, tá? Então, pode acontecer que eu tenha aqui uma variável x que aumenta conforme o tamanho da empresa aumenta. Então, por exemplo, um exemplo, quantidade de acidentes de trabalho. Empresas maiores têm mais acidente. E aqui eu poderia ter, sei lá, por exemplo, reclamação de cliente. Né? E na hora que eu correlacionar acidentes com reclamação de cliente, deu uma correlação bem forte. Você fala, pô, mas o que está por trás pode ser apenas o tamanho da empresa. Tá? Então tomar cuidado isso também. Eu não posso sair aí correlacionando tudo com tudo direto sem pensar. Tá? Aqui um exemplo que eu tirei de um artigo publicado, onde foi usado em análise fatorial. Isso aqui é a última matéria que a gente vai ver na disciplina, mas o importante é o seguinte, eu tenho aqui várias variáveis financeiras, né? Receita líquida, quantidade de funcionário, receita por funcionário, lucro líquido, ativo, né? E assim vai. Tá? Você vê que aqui ele agrupou em dois fatores, né? E 98, 97, 002, 99, 99, 96, 99, 98 e tal. Então essas variáveis que deram correlação bem alta com o fator 1, eu desenho aqui embaixo como tamanho da empresa. Né? Então, conforme a empresa aumenta, receita líquida aumenta, a quantidade de funcionário aumenta, lucro líquido aumenta. E aquela que não agrupou, se você olhar aqui, o 00 aqui, ela ficou no fator 2, que é o 999, tá vendo? O que é? Receita por funcionário. Então aqui ficou separado por quê? Porque eu posso ter aqui nesse caso empresas pequenas que têm uma receita grande comparado com a quantidade de funcionário que ela tem. Tá? Então é só para chamar a atenção, quer dizer, nesse caso aqui deu para mostrar bem, né, que eu tenho várias variáveis que têm correlação alta entre elas, só que na verdade elas refletem o tamanho da empresa, só isso, né? Então não faz muito sentido eu tentar correlacionar essas coisas aqui. Tá? E também o tempo, né? O tempo também é uma grande causa comum, né? Ao longo do tempo as coisas podem ir aumentando, diminuindo. Tem umas das causas comuns aí que também virou piadinha, que assim, se você perceber ao longo do tempo, os casais têm tido menos filho. Então, por exemplo, sei lá, minha avó teve 15 filhos, minha mãe teve 3 filhos e eu tenho um filho, por exemplo. Tá? Então, analisando geração por geração. Então, você está vendo que os casais ao longo do tempo têm tido menos filhos. E se você analisar também a quantidade de cegonhas, tem diminuído ao longo do tempo, né? Porque elas não têm onde comer e tal, não sei o que. Então a pergunta é, se eu correlacionar a quantidade de cegonha com a quantidade de filho por casal, você fala, pô, vai dar correlação, né? Aí você fala, mas eu estou achando que cegonha traz bebê, quer dizer, é isso que eu estou pensando, né? Então, assim, qual a variável que está por trás dessa correlação? Pode ser o desenvolvimento, quer dizer, os casais têm feito planejamento de não ter muitos filhos e a cegonha não tem tido local para se alimentar e reproduzir, tem diminuído a quantidade mesmo. Então, quer dizer, é apenas uma questão da série temporal, né? Ao longo do tempo, as coisas estão subindo ou diminuindo, e quando eu correlaciono X com Y, quer dizer, quantidade de cegonha com bebê por casal, acaba dando uma correlação forte, mas não tem nada a ver, né? É apenas o ano aí, o tempo que está passando. Tá? Então, antes de calcular uma correlação, faz sentido correlacionar uma variável com a outra, né? Há outras variáveis que influenciam as duas, e a relação é linear, né? Fazer o gráfico. Tá? Então, acho que esses são lembretes importantes aí para a gente fechar esse assunto antes de ir para o próximo. Aí. Bom estudo.